Essa Bíblia é em homenagem ao ministério Profetizando as Nações, Profetizando as Mulheres, a pastora Fernanda Brum. A admiração, a gratidão e a honra que eu tenho por ela. E a minha alegria em me emperequetar de cima a baixo até a Bíblia para estar aqui com vocês. Isso. Sabendo que isso é honra ao Senhor. Sim. Isso é honra ao nosso Deus por aquilo que Ele está fazendo, que certamente é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Mais do que todas as lembranças físicas que nós vamos levar daqui, são aquelas que Deus está selando no nosso espírito, nas nossas emoções e certamente marcando as nossas vidas para sempre. Eu sei que Deus fará comigo assim como está fazendo com vocês e continuará completando como Ele sempre faz até o último segundo dessa conferência. E aquilo que Ele realizar aqui, Ele vai completar na sua casa, Ele vai completar em cada um dos seus dias, Ele vai completar continuando falando com você nos teus sonhos, porque Ele é fiel e Ele não interrompe nada do que Ele começa, absolutamente nada. Nenhum dos projetos de Deus são interrompidos, porque Ele é perfeito, amém? Você é um projeto de Deus. Amém? Amém. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Você sabe quem fez você? Sim. Sim. O Criador dos céus e da terra, que reservou o máximo da sua criatividade por aquilo que Ele criou por último. Opa, essa é ótima. Adorei. E da sua complexidade também. Eu creio que nós seremos curadas física e emocionalmente. Neste momento, você crê nisso? Eu creio. Feche os seus olhos onde você está. Coloca a mão no seu coração. E diga ao Espírito Santo que você dá a Ele toda a liberdade de fazer aquilo que Ele quer. Certamente aquilo que Deus quer é infinitamente mais do que nós pedimos ou sequer conseguimos imaginar. Eu quero que a vontade de Deus seja feita, não a minha. Eu quero diminuir para que Ele cresça. Se você também quer, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Ele é especialista em realizar coisas inéditas. E cada segundo, em espírito e em verdade, na presença dEle, tem o potencial de realizar algo absolutamente novo. Ele só te pede que você abandone as suas velhas estruturas. Porque Ele é feito de novidade. Ele é feito de eternidade. E para isso, você precisa deixar para trás o que está velho. O que é passageiro, o que é superficial, o que é temporário, se dispondo a se realizar, relacionando-se com o Pai da eternidade. Ele tem plenitude para você agora. Plenitude no corpo, na alma e no espírito. A plenitude da divindade pela fé no seu coração, através de Cristo Jesus. Você quer, diga eu quero. Você recebe, diz eu recebo. Eu quero, eu creio e eu recebo. Espírito Santo, a plenitude de Deus, Cristo em mim, Cristo em mim, transformando cada milímetro do meu ser, me curando de dentro para fora, endireitando as minhas veredas, arrancando toda a minha carnalidade e me preenchendo com aquilo que me transborda, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Só Ele sabe o que você passou para chegar até aqui. Só Ele sabe o que está por trás da tua maquiagem, o que está por trás do teu Photoshop, do teu filtro. Só Ele sabe. E porque Ele é um Deus de verdade, Ele te olha exatamente como você está
e Ele não vê o que a vida te tornou. Ele te olha exatamente como você está. E Ele te olha com olhos celestiais, com um olhar de amor que cobre uma multidão de erros, uma multidão de fragilidades, uma multidão de defeitos que todas nós temos, e nos ensina a deixar de esperar que em algum momento sejamos perfeitas. Ele nos ensina a nos olhar com o olhar que Ele nos olha, um olhar de amor. Você quer receber um novo olhar de si mesma? Um olhar poderoso, um olhar que te vê conforme aquilo que Ele ainda vai te tornar. Um olhar de fé, de milagre, de cura, de misericórdia, de compaixão, de amor. Recebe, 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 recebe. Porque aquilo que Deus fará hoje é de dentro para fora. De dentro para fora. Se aí dentro está desorganizada, recebe um olhar de compaixão para si mesma. Compaixão, graça, misericórdia, paciência, amor. Porque Ele não desistiu de você e você também não vai desistir. Aquele que começou a boa obra é fiel, absolutamente fiel. E a presença dEle é o lugar mais seguro da terra. A glória de Deus enche não só este lugar, mas começa a preencher você. Porque é assim que Deus quer que você viva. Cheia da glória de Deus. Cheia, 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 cheia da glória de Deus. Cheia, 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 cheia da glória de Deus. Amém? Pode se assentar. O Espírito Santo de Deus ministra a palavra através de mim. Não se distraia. Não perca o foco. Essa tarde e essa noite foram reservadas para você. Para que velhas ruínas sejam reconstruídas. Para que o lugar das sombras seja iluminado. Para que o lugar da vergonha, da incredulidade, seja tocado pelo próprio Deus. E aquilo que você nunca teve coragem de dizer para ninguém, hoje você se sinta amada o suficiente para colocar nas mãos dele. Você crê nisso? Só Ele destrói o lugar da vergonha. Só Ele consegue olhar para um lugar cheio de pecado e dizer: ei, eu preciso te apresentar algo chamado graça. Quando eu te escolhi, eu sabia mais de você do que você já sabe. Eu já conhecia os defeitos que você está descobrindo agora. Eu já te amava mesmo assim. Hey, eu quero te conduzir aos pensamentos mais altos. Deslocar a tua mentalidade para uma nova dimensão. No momento em que eu subi nesse altar, Deus me deu uma visão. A pastora Fernanda me pediu para compartilhar o testemunho de cura e milagre daquilo que Deus fez na minha vida. E o Espírito Santo começou a me trazer uma retrospectiva de algumas coisas que são importantes para Ele e que Ele sabe que vão trazer cura para nós. Muitas pessoas acham que o maior testemunho que eu tenho na minha vida é simplesmente o fato de ter morrido, apodrecido, tido uma infecção generalizada, com falência múltipla de órgãos, 300 transfusões de sangue, atrofia de pernas, braços, mãos em garra, 2 paradas cardiorrespiratórias de mais de 18 minutos, possível lesão cerebral permanente, miopatia multifatorial aguda, com atrofia de toda a massa muscular do corpo todo.
pneumonias, edemas pulmonares, a KPC, uma superbactéria multiresistente. Diversas infecções hospitalares. Um edema generalizado chamado anasarca, fazendo com que eu ultrapassasse os 150 quilos de líquido, ficando completamente desfigurada. Não existe nenhum caso na literatura médica mundial de alguém que tenha sobrevivido a algo assim e nem parecido com isso. Agora, o que está por trás de todo esse milagre? O que está por trás de tudo isso? Nem eu imaginava. E Deus tem me revelado dia após dia, na medida em que eu consigo suportar, para que eu possa compreender a dimensão daquilo que Ele fez, conforme a grandiosidade de quem Ele é, diante de tudo que Ele ainda pretende fazer. E na medida que Deus tem me reconstruído e me revelado a sua vontade, Ele tem me ensinado a compartilhar isso, vendo diversos milagres físicos e emocionais por todos os lugares por onde eu tenho passado. E no momento em que eu subi aqui, Ele me disse: algumas pessoas passam a vida inteira tentando pegar impulso para voar bem alto. Você gastou boa parte da sua vida ministerial fazendo isso, até o dia que eu te ensinei que você não precisava mais fazer força, mas que para voar, eu só precisava tirar o seu chão. A vida inteira suando. Deus, eu preciso cantar bem, eu preciso ministrar bem, eu preciso pregar bem, eu preciso que as pessoas me amem, eu preciso que a minha mãe me ame, eu preciso que meu pai me aceite, eu preciso que os meus irmãos gostem de mim, eu preciso ter amigas, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser curada, eu preciso ser importante. Eu quero voar, vou voar como águia. Eu quero. Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a Bíblia? Eu tenho que fazer teologia? Eu tenho que fazer faculdade de música? Não, confia em mim e abre as asas. Deixa eu tirar o seu chão. Não é o teu impulso que vai te levar alto. É o vento do meu espírito soprando sobre você. Você confia em mim? Eu não confiava. Algumas coisas aconteceram na minha vida para que eu não confiasse em ninguém. Tudo que Deus queria era o controle da minha história, o controle das minhas emoções. Ele queria cuidar de mim. Até quando você vai duvidar da capacidade de Deus de cuidar de você? Eu faço, eu consigo, eu resolvo, deixa comigo. A mentalidade das mulheres no mundo de hoje é essa. Se você não fizer, eu faço. Não demora muito não, que se você... Enquanto você pensa, eu já fiz. Ai, que vergonha. Enquanto você pensa, eu já fiz. Aí o que a gente faz? A gente para de pedir. Porque a gente está com pressa. Deixa eu resolver logo, porque se eu ficar pedindo, não vai... Aí você começa o quê? Centralizar. Sufocar. E você não faz só isso com o seu trabalho, com o seu ministério, com os seus relacionamentos. Você faz isso no seu relacionamento com Deus também. Então você começa a querer produzir frutos espirituais através do seu esforço pessoal. E isso não existe. Eu vou ser paciente agora. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3 e... Não adianta, a primeira oportunidade que você tiver. Fruto do Espírito se gera em Espírito. Como eu posso crescer espiritualmente? Me alimentando da palavra de Deus, gastando tempo na presença de Deus, consagrando a minha mente, a minha alma, consagrando os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Eu preciso decidir qual vai ser a minha dieta. Você quer comer de tudo, mas quer ficar linda. Espiritualmente é assim também.
Não, eu quero escutar o que eu gosto, eu quero assistir o que eu gosto. Eu quero ir aonde eu gosto, eu quero ter amizade com quem eu gosto. Mas na hora de orar por um enfermo, eu também quero que ele seja curado. Eu quero ter unção. E aí você quer tanto, você é tão cheio de querer, que daqui a pouco você começa a achar que Deus tem que te obedecer. Deus vem, agora Deus vai, agora Deus faz. Quando Deus me curou, eu já era cristã há 15 anos. Tive a oportunidade de caminhar com grandes homens e mulheres de Deus. Tive grandes mentores. Tinha muito conhecimento. Tinha uma espiritualidade muito intelectual. Mas algumas coisas ainda não estavam curadas no meu coração. Eu não conseguia confiar em Deus. Eu tinha aprendido o evangelho do eu posso, eu consigo, porque Ele está em mim. Vós sois deuses. E isso é muito perigoso quando você não está no domínio do Espírito Santo. Quando a sua alma está machucada. Quando você ainda precisa de autoafirmação. Quando você é dominada pela carência. Para que Deus levante o seu ministério, Ele precisa te curar primeiro. Você não está pronta para contar a sua história enquanto você é protagonista dela. Enquanto você não morre, você não consegue tocar a ressurreição de Cristo, abrigando o poder do Cristo ressurreto. A maioria dos cristãos vive como se Jesus não tivesse ressuscitado. Errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por permitir que a televisão governe a sua casa. A mentalidade desse século governe a sua casa. Que a moda governe o seu armário. Errais. Eu quero errar menos, e você? Mas eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso do ajuste do Espírito Santo. Infelizmente eu precisei morrer para entender muitas coisas. Mas eu profetizo que você não vai precisar passar o que eu passei para aprender o que eu aprendi. O Senhor tem me ensinado a ser obediente o suficiente para cumprir a minha missão. Para que através do que eu vivi, a igreja seja ministrada, seja despertada para um novo tempo de santidade, de temor, de poder e de cura. Porque em alguns momentos parece que a igreja também está em coma e cheirando tão mal quanto eu estava. Mas Deus não desistiu de mim. Ele não desistiu da sua noiva. Ainda que ela esteja adormecida, apodrecida, ainda que ela esteja autossuficiente, como um dia eu fui, achando que aquilo que Deus tinha me mostrado que queria fazer através de mim era algo que dependia do meu esforço, das minhas capacidades, das minhas habilidades, dos meus talentos. Eu vivia aprisionada em um ciclo de repetição crônico, uma carência emocional profunda, carência de paternidade, carência de um relacionamento saudável e profundo, verdadeiro, afetivo com a minha mãe, carência de uma referência feminina. Eu nunca tinha sido protegida. Eu fui molestada na minha infância e eu achava que eu não podia ser bonita, porque senão alguém ia me ofender, me agredir. Então eu descobri que a minha melhor amiga tinha que ser a comida. Porque se eu comesse bastante, eu ia ficar protegida numa redoma enorme de gordura. E ninguém nunca mais ia tocar em mim com desrespeito.
realmente Deus fez algo sobrenatural, me ressuscitando dentre os mortos. Mas Ele fez isso para chamar a atenção para tudo aquilo que Ele já tinha feito e para tudo aquilo que Ele ainda ia fazer. Mesmo depois de crer em Deus e entregar a minha vida para Ele, de me tornar verdadeiramente cristã, eu achava que eu tinha que estabelecer as minhas metas e Deus ia cumprir elas. Eu achava que o centro da minha espiritualidade era eu. Deus, eu preciso, eu quero, eu estou mal. Acontece que a única coisa que Jesus pediu quando Ele disse: você quer mesmo andar comigo? Foi: negue a si mesmo. Milhares de cristãos se dizem cristãos, mas na verdade são uma fraude. Estão cheios de si mesmos, tentando manipular a sua vida espiritual, aspas, se fazendo de vítima, tentando chamar a atenção de Deus com projetos humanos. Eu cresci dentro da igreja por muito tempo. Fui do ministério de louvor, evangelista, diaconisa, evangelizava, orava por libertação, por 10 anos. Mas de tempos em tempos, quando alguma liderança me decepcionava, o meu relacionamento com Deus era completamente cancelado. Porque na verdade eu estava querendo que as pessoas me amassem. Eu estava querendo que as pessoas me aceitassem. Eu estava querendo que os meus pastores me adotassem. Eu queria pertencer a alguma coisa. Mas todas as vezes que eles erravam, porque todos erram, eu caía. Não, eu não caía. Eu rolava o Monte do Calvário, de cima a baixo. E eu falava: ué, o que aconteceu comigo? Ontem eu estava tão espiritual. Eu tenho dezenas de células abaixo da minha liderança. Eu já evangelizei tanta gente. Por que eu saí com essa pessoa? Meu Deus, eu não me reconheço. Graças a Deus, no dia seguinte eu ligava para os pastores e falava assim: ei, eu sempre tive muito temor e nunca subi no altar com absolutamente nada que eu soubesse no meu coração que alguém tivesse me feito e eu não tivesse perdoado, ou que eu tivesse feito a alguém e não tivesse pedido perdão. Então, todas as vezes que eu caí, parava tudo, porque eu tinha que avisar todo mundo: pessoal, suspende o projeto. Suspende, porque o negócio enrolou. Bianca, mas da onde que aconteceu isso? Não sei. Estou ferida. Tem coisas que eu ainda não deixei Deus tratar em mim. Eu preciso de cura, 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 cura. Tem coisas que eu passei e que eu achei que simplesmente por ignorar eu já tinha esquecido, ou simplesmente porque eu esqueci já estava curado. Mas ignorar não é esquecer, e esquecer não é perdoar. Existem lugares que precisam ser iluminados. Existe um encontro verdadeiro, íntimo, pessoal, sem intermediários, que precisa acontecer entre você e o próprio Cristo, para que rios de água viva fluam do seu interior, jorrando para a eternidade, saciando não só a sua sede,
mas fazendo com que, através de você, muitos sejam saciados. Mas esse encontro muitas vezes acontece num lugar de vergonha, num lugar de humilhação, num lugar de confissão de pecados. Assim como aconteceu com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. Aonde o próprio Cristo foi a um lugar marcado pela destruição, onde a própria filha de Jacó tinha sido estuprada, naquela mesma terra. Um ciclo de repetições acontecia naquele lugar. As mulheres não sabiam mais quem elas eram. Elas eram humilhadas, usadas, e muitas vezes elas mesmas se permitiam isso. Você já viu isso em algum lugar? O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor. O mundo quer te convencer que você precisa se expor para ter carinho, atenção, amor. Mas teu valor não está em nada do que você tem, não está nos teus bens. Teu valor não está em nada do que você faz. Para de tentar ser perfeita. Não se sinta incapaz. Teu valor é imutável. Houve um sacrifício pelo teu resgate e um alto preço já foi pago. Existe um plano original de Deus para você, assim como existia para mim. Por que ele não acontecia? Porque eu não confiava. Eu corria tentando pegar impulso. Aí eu abria as asas. Quando estava quase voando, eu abaixava. E aí no meio do caminho eu me distraía. E aí eu começava a pensar, gente, como eu corro bem. Aí abria a asa e falava, nossa, que asa bonita. Se Deus tinha um plano de cura divina, se Deus tinha um plano de um ministério profético, um ministério da palavra, um ministério de santidade, de pureza, porque eu não conseguia viver pura? Porque eu não confiava nele. Lá no fundo eu achava que ele ia talvez abusar de mim. Ou talvez ele não fosse bom o suficiente para me proteger, já que nunca ninguém fez isso. Sabe quando você ora com um olho aberto e outro fechado? Deus, eu te entrego, mas mais ou menos. Faz conforme a tua vontade, mas essa parte não. Eu te entrego o meu querer, mas nessa área espera mais um pouco. Deus, eu não quero mais ser solteira. Alguém precisa me amar mais do que eu consigo. Assim, quem sabe se alguém me ensina. Você não consegue se amar e quer que alguém faça isso por você? Não é assim que funciona. O único que te ama mais do que a si mesmo, capaz de te ensinar a se amar, é aquele que entregou a própria vida por você. Ele é o amor da sua vida. Ele é o amor da sua vida. E Ele quer se revelar a você, mostrando que Ele não é como as pessoas que você já conheceu. Apesar dos nossos pais terem feito o melhor que eles puderam, eles falharam. E você não pode se lembrar disso todas as vezes que você se entregar nas mãos de Deus, achando que Ele vai fazer o mesmo. Nós estamos perdendo a feminilidade. Nós estamos perdendo as nossas fragilidades femininas, a nossa doçura.
Porque nós queremos nos defender o tempo todo de tudo e de todos. Se eu não me proteger, quem vai fazer isso por mim? Acontece que Deus entregou a você a habilidade de edificar a sua casa. E se você abandonar esse lugar, tudo está perdido. Se você abandonar o seu lugar, tudo está perdido. Mas hoje Deus quer te trazer refrigério e cura de dentro para fora. Para que você pare de cobrar tanto das pessoas, encontrando nele tudo o que você precisa. Para que você pare de cobrar tanto de você, sabendo que Ele te ama como você está. E não são as tuas habilidades que vão te fazer voar. É a capacidade de confiar em Deus de novo. Ou talvez pela primeira vez. Eu tinha dons espirituais. Desde os 16 anos, quando eu me converti. Visões, revelações, palavras. Mas eu era tão carente. E isso sempre atrapalhava tudo. Quando você é carente, você quer que as pessoas te amem do jeito que você quer. Você quer que as pessoas te deem atenção do jeito que você quer. Você quer que as circunstâncias sejam do jeito que você quer. Você não pode perder o controle. Se uma coisa sai do lugar, acabou. Você já começa a murmurar, você já começa a reclamar, você já começa a usar de um dos maiores poderes, se não o maior poder que Deus te deu, que é a tua boca, para trazer à existência coisas que não existem e não deveriam existir. Amaldiçoando a sua casa, ofendendo a você mesma no espelho. Ih, só o pitangui. Você se ofende. E aí você usa a tua boca, que deveria ser conforme a medicina, como diz a Bíblia, a boca do sábio é como um remédio, para se amaldiçoar, para se ofender, para se depreciar. E quando alguém chega e diz, como você está linda, você fala assim, imagina. Nós somos educados a rejeitar o elogio. São seus olhos. O que você quis dizer com isso? Eu sou horrível. E se você for muito carente, muito machucada como eu era, você ainda vai pensar, o que ela está querendo? Por que essa pessoa está me elogiando? Quem vai abusar de mim agora? Nós precisamos de cura. Nós precisamos de uma faxina. Mas é o Espírito Santo que vai fazer isso. Muitas vezes ser muito inteligente não é bom. Você quer criar uma estratégia para aquilo que você quer que Deus faça. Mas é você que cria a estratégia, entendeu? É isso que você já está fazendo agora, você que é inteligente. Você já está pensando assim, por onde eu vou começar? E o que Deus quer que você entenda é que não é você que vai fazer. Não é. Você já escolheu os móveis da sua casa, você já escolheu a cor da parede, você já escolheu as roupas do seu marido, você já escolheu as roupas do seu filho, o penteado dele, o tamanho do topete. Você já decidiu o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não devia, né? Mas fez. Aí agora você acha também que aquilo que Deus vai fazer em você, é você que tem que criar a estratégia. O que você acha de descansar um pouco? Ele quer fazer. Sabe o que ele fez comigo? Ele fez eu dormir. Assim pelo menos eu não atrapalhava mais.
Quando eu acordei, ele me disse: viu? Eu cuidei de tudo. Sem a sua ajuda. Nem fé você precisou. Eu fiz tudo. Viu como você pode confiar em mim? Ele te ama tanto que ele entende muitas vezes a infantilidade da tua vida espiritual. E ele fica pequenininho assim, ó. Senta com você e fala assim: viu? Só para você entender o que ele está querendo dizer. Você acha que o Criador dos céus e da terra, o poderoso Deus, precisa de mim? Não, ele não precisa. Mas ele me ama. E por amor, ele permitiu que eu passasse tudo que eu passei. Só para me convencer que ele é capaz de cuidar de mim. Agora você confia? Olha como você é amada. Agora você confia? Eu tirei tudo que você tem, tudo que você era. E você ainda é importante para mim. E você é importante para as pessoas. Tá vendo como você pode confiar? Deus tem o jeito dele de curar cada um de nós. Foi duro comigo, mas talvez eu precisasse assim. Aquela mulher que se encontrou com ele é como cada uma de nós, que muitas vezes nos encontramos com o cumprimento das promessas diante de nós e dizemos assim: ei, o que você está vindo aqui me pedir água? O que você está vindo falar comigo? Por que você quer se relacionar comigo se nenhum dos judeus se relacionam com a gente? No Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, começa a contar a história de uma mulher como muitas de nós, dominada pela carência, pela vergonha, pela humilhação. E na grande oportunidade que ela teve na vida dela, ela estava com 7 pedras na mão. Porque ela jamais podia imaginar que algo de bom estava reservado para ela. Um coração ferido não consegue crer porque se esconde atrás de um escudo de incredulidade, por medo de se frustrar de novo. Eu não sei se eu vou acreditar nisso, porque vai que eu acredito e não acontece. O medo está destruindo a sua fé. Você vai permitir que isso continue acontecendo? Por que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo a orar pelos seus discípulos, dizendo que de joelhos ele clamava ao Pai, do qual se estabelecia toda a paternidade nos céus e na terra, para que fossem fortalecidos no âmago do seu ser? E através do poder que opera em nós, compreendesse a altura, a largura, a profundidade desse amor que excede o entendimento, porque somente assim seriam cheios da inteira plenitude de Deus. Porque se eu tenho fé para crer no milagre dos outros, se eu tenho fé para crer que Deus existe, que Ele é poderoso, mas eu não tenho fé para crer no quanto Ele me ama, a minha fé não serve para quase nada. Eu creio em quem Deus é. Você crê que Ele te ama? Mais ou menos. Todas as vezes que você estiver diante de um desafio, você vai questionar: comigo não pode ser. Deus tem milagre para todo mundo, para mim não. Eu não mereço, eu sou tão inconstante. Eu já prometi tantas vezes, eu já fiz tantos propósitos. Eu já criei tantas expectativas para mim mesma e para outras pessoas.
Eu já caí tantas vezes. E tantas vezes nas mesmas coisas. Por que Deus faria um milagre em mim? Porque Ele te ama. Não por quem você é, por quem Ele é. Ele é o amor. Mas nós precisamos desconstruir tudo aquilo que nos foi ensinado de forma errada, tentando nos fazer pessoas extremamente autossuficientes e desconfiadas, para compreender a dimensão do que é o amor de Deus, porque Ele excede, Ele ultrapassa toda a nossa capacidade racional. Você só vai compreender isso no seu espírito. Mas para que o seu espírito seja fortalecido, a fim de você compreender os mistérios de Deus, a tua carne precisa diminuir. E a carnalidade não é só o impulso pelo pecado. São os ressentimentos, é a maldade, a vaidade, a ganância, a inveja, o egoísmo, o egocentrismo, a futilidade, a gula, a teimosia, o medo, a insegurança. Tudo aquilo que nos difere da imagem e da semelhança daquele que nos fez para ser como Ele é. Isso é milagre. Ser como Ele é. Milagre. Mas eu preciso deixar que tudo aquilo que perece em mim morra. Eu preciso negar a mim mesma, e tomar uma decisão definitiva. Eu vou buscar o sobrenatural de Deus, custe o que custar. Eu vou alcançar o coração de Deus, custe o que custar. Eu vou aprender a confiar, custe o que custar. Eu vou confessar os meus pecados sempre, custe o que custar. Eu vou admitir as minhas doenças, as minhas enfermidades, os meus defeitos, e eu vou pedir ajuda. Porque existe uma missão original para mim e eu não vou morrer antes que ela se cumpra. Existe uma função no corpo de Cristo que só eu posso desempenhar. Existe uma função para você que é só sua e é diferente de tudo que já existiu e de tudo que ainda vai existir. Você é único, você é exclusivo. Não existe ninguém igual a você. O reino de Deus precisa de coisas que Deus entregou nas suas mãos e que Ele quer aperfeiçoar. Por isso Ele quer te curar completamente. Aquela mulher se encontrou com o próprio Cristo naquele poço e disse assim: como você, sendo judeu, pode pedir água para mim, uma mulher samaritana? Eu imagino que com certeza quando ele chegou e disse: me dá um pouco de água para beber, ele não foi grosseiro. Por que ela respondeu assim para ele? Aquela mulher estava tão machucada que ela não podia imaginar que apenas em 2 ou 3 dias de uma conferência de mulheres a vida dela podia mudar para sempre. Não pode ser tão perfeito assim. Eu não sei se eu vou me entregar totalmente. Deixa eu dar uma sondada primeiro, ver o que está acontecendo. Deixa eu avaliar todo mundo. Deixa eu ver a visão da pastora, para ver se eu me entrego. Por que você vem me pedir água? Se nenhum de vocês nem sequer se relacionam conosco. A nossa pergunta é: Deus, por que o Senhor quer se relacionar comigo? Por quê? Então Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa mulher teimosa,
marcada. Disse: Senhor, não tens como pegar água, o poço é fundo. Onde vais conseguir essa tal de água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Como o Senhor pode me curar? Acaso tem mais poder do que aqueles aos quais eu elegi como meus deuses quando eu nasci? As nossas referências durante a infância são aqueles que dizem pra gente: isso aqui se chama céu, isso aqui se chama terra, isso aqui se chama cachorro, isso aqui queima, isso aqui molha. São deuses. Pode? Pode. Mas e quando esses deuses te frustram? Te decepcionam, te machucam, te ofendem. E aí você cresce tentando lidar com isso, mas chega um dia em que o próprio Deus chega e diz: eu quero me relacionar com você, eu vou te proteger, eu quero te amar, eu quero te reconstruir, eu quero caminhar com você, eu vou te ensinar a andar de bicicleta e eu não vou deixar você cair. Será que eu posso acreditar nisso? Será que você tem mais poder do que Jacó? O nosso pai, que ele mesmo bebeu dessa água, assim como seus filhos, o seu gado, e Jesus disse: quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Para de ficar tentando conquistar a atenção das pessoas, porque um dia elas vão te dar e no outro dia não. Toda vez que você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Para de tentar conquistar o elogio do teu marido o tempo todo, como se ele te aprovasse, de repente porque ele te aprova, você se torna bonita. Porque um dia ele te aprova, no outro dia não. Ele é imperfeito igual você. Pare de tentar achar que essa panela de brigadeiro vai fazer você se sentir menos solitária, menos incompreendida. Porque uma hora ela vai acabar, você vai morrer de culpa, vai dormir pensando já no dia seguinte na caminhada que você tem que fazer. E quando você acordar, você vai ter uma surpresa horrorosa. Você vai estar com vontade de comer chocolate de novo. Sabe por quê? Porque a água que o mundo oferece para saciar as nossas carências, ela sacia por um momento, mas em seguida você está com sede de novo. E aí você precisa de um sapato novo. Aí você precisa de uma roupa nova. Aí você precisa de um corte de cabelo novo. Aí você precisa de uma amiga nova. Aí você precisa de um diploma novo. Aí você precisa de uma promoção nova. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ah, Senhor, pediu ela, me dá então dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui. Eu não quero mais voltar aqui. Aquela mulher estava num sol quente, caminhando, atravessando a cidade, andando pelo deserto para buscar aquela água. E todos os dias, no mesmo horário, ela fazia isso. Eu imagino que toda a cidade devia apontar, dizendo: tá vendo aquela ali? Já casou com 5. Eu não sei qual é o lugar da tua vergonha. Eu sei que ela disse para ele: eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero mais reclamar das mesmas coisas. Eu não quero mais chorar pelos mesmos motivos. Eu não quero mais sentir raiva de mim mesma pelas mesmas coisas. Eu quero que hoje se interrompa todo o ciclo de repetição da minha vida. Eu não quero mais pedir perdão pelos mesmos pecados. Eu não quero ter sempre as mesmas crises. Eu não quero mais. Eu não quero ter as mesmas doenças dos meus pais. Eu não quero sofrer o que eles sofreram. Realmente eu não mereço ser mais feliz do que eles. A grande questão não é se você merece ou não. A grande questão é que o maior amor do mundo se entregou para que você tivesse acesso a algo que você jamais vai merecer. A plenitude de Deus em você. Aquela mulher não merecia encontrar com Cristo, ainda assim, Ele foi ao encontro dela.
E naquele momento ele não estava só quebrando o ciclo de repetição daquela mulher, mas de toda aquela região. Porque através daquilo que ele fez nela, mudou a história de todo aquele povo. Você consegue imaginar o que vai acontecer com a sua família, com a sua parentela, com os teus amigos, com a tua cidade, com a tua vizinhança, com o teu país? Do seu interior fluirão rios de água viva. Por onde fluirão? Pelos teus lábios, pelo teu olhar puro, pelos teus ouvidos que vão começar a dizer não tudo que destrói a tua fé. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. Ele estava tentando ajudar ela a falar coisas que na verdade ela precisava, mas não conseguia. E então ela confessou: eu não tenho marido. Ele disse: respondeu certamente. 5 maridos você já teve. E esse homem com quem você está agora, nem seu marido é. Quanto a isso, você falou a verdade. Quanto a isso, o que você estava falando antes, eu vou preferir esquecer. Será que aquilo que nós gastamos tempo falando na presença de Deus, Ele prefere esquecer? Ou existe alguma verdade nisso? Será que quando você se apresenta na presença de Deus, você está verdadeiramente nua? Transparente? Ou você está só se defendendo, só se justificando, só acusando pessoas, só tentando mudar o mundo, só orando para que todos mudem, para que o seu mundo seja perfeito? Nesse momento a mulher reconheceu: Senhor, eu percebo que és um profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte. Vós, judeus, dizeis que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Então declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele estava falando de si mesmo. Mas agora está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Você não tem marido, ele disse para ela, mas chegou o tempo. E ele chegou. Ele quase disse: cheguei. Você não tem autoconfiança, você não tem paz, mas eu cheguei. Você não tem companhia, você não tem uma confidente, você não tem referências, mas eu cheguei. Você não tem discernimento, você está confusa, você está machucada, mas eu cheguei. A hora está chegando e de fato chegou. Cheguei. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Ela ainda não estava entendendo. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. E mais uma vez cheio de paciência, tanto quanto quando ele chegou para mim e disse: viu como você pode confiar em mim? Quanta paciência ele tem. Ele disse de novo: eu sou o Messias. Cheguei. E eu não vim para te dar explicações. Eu vim para resolver o seu problema. Do seu interior fluirão rios de água viva. Beba da água que eu te der. Esqueça os paliativos. Tira a sua confiança dos antidepressivos. Deus usa a ciência, mas Ele é maior do que ela. Do dia em que essa mulher disse para ele: me dá então dessa água para que nunca mais eu volte aqui. Ela estava na mesma situação em que eu estava há 4 anos atrás.
grávida de 8 meses, há 3 meses, 4 meses morando no Rio de Janeiro. Vim por uma promoção de trabalho de uma multinacional americana que me disse que eu ia ficar milionária. E quando eu ficasse milionária, eu poderia investir tudo em missões. Então me disseram, dá uma pausa no seu ministério agora. Trabalhe alguns anos porque você vai ter milhões. Depois você pode viver para a obra sem se preocupar com dinheiro. Eu acreditei nisso. Só que acreditando nisso, eu comecei a girar conforme o mundo gira. Comecei a orar menos. Comecei a ler menos a palavra. Comecei a me enfraquecer espiritualmente. O amor que é eterno, que me cura, que me restaura, que estava fazendo uma obra maravilhosa na minha vida foi interrompido. E todas as vezes que você se distrai e perde o foco, aquilo que Deus está fazendo é interrompido. E no meio de tudo isso eu comecei a fazer escolhas erradas, dominadas pela carência. Cheguei nessa cidade, achando que precisava me sustentar, que precisava revolucionar a minha vida, porque eu não tinha ninguém por mim. A única coisa que eu não me lembrava era de pedir socorro a Deus. Eu achava que se Ele está em mim, já é o bastante. Se eu já creio nele, já é o bastante. Agora eu só preciso ter boas ideias. Naquele dia, eu dobrei os joelhos e disse assim: Deus, eu te conheço há tantos anos. O Senhor já me deu tantas visões. E já experimentei tantas coisas. Porque eu estou nessa miséria emocional tão grande? Porque eu estou com sentimentos de morte, de depressão. O Senhor já me libertou de tantas coisas quando eu te conheci. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu tinha ódio de mim mesma. O Senhor me ensinou a me livrar disso. O Senhor me ensinou sobre o teu amor. Porque eu estou assim de novo. Me dá dessa água para que nunca mais eu tenha sede. Porque eu não quero nunca mais voltar aqui. Nesse lugar de vergonha, de carência, de desgraça, de desespero, de falência, de solidão, de vergonha. Eu escrevi uma carta para Deus dizendo: faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da sua vontade. Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu não quero nunca mais passar pelo que eu estou passando. Chega! Eu preciso do teu amor se concretizando em mim. Não é possível que eu tive acesso à verdade do teu evangelho e eu vou perecer dessa forma. E o que aconteceu a partir daí, eu quero ilustrar em algumas fotos para a gente finalizar essa parte da ministração. Acho melhor. As imagens que você vai ver agora ilustram uma parte dessa história que você conheceu um pouquinho aqui. E antes que a gente veja todas elas, eu quero que você saiba que o ministério que Deus me entregou hoje, Ele não me entregou porque eu sou melhor do que você. A plenitude de Deus que hoje eu tenho desfrutado, ela não me foi entregue porque eu tenho mais habilidades ou menos habilidades. Eu quero que você saiba que Ele escolheu a pessoa mais incapaz talvez que Ele achou, para que todos soubessem que Ele pode escolher qualquer um. Tudo que eu achava que eu tinha me foi tirado, para que Ele construísse a partir do nada. E toda a glória fosse dada a Ele.
porque a Ele pertence toda a glória. Pode passar as fotos. Todo milagre começa com um problema. Você tem problemas? Ninguém aqui tem problemas. Você tem problemas? Se você tem problemas, levanta a sua mão. Ai, que bom. Olha para o lado. Viu? Todo mundo tem. Você está pronta para receber o seu milagre, então? Oferece a Deus um terreno fértil. Oferece a Ele um coração cheio de fé. E para cada problema você vai colher 100 milagres por um. Eu jamais imaginaria que depois daquela carta eu acordaria no dia seguinte vomitando fezes. Mas o meu intestino necrosou e se rompeu. Eu estava realizando o meu maior sonho porque eu era estéril e Deus tinha me curado no meio de uma campanha de oração. Só que no meio da gestação eu passei por uma separação. E eu estava sozinha, morando numa cidade onde eu conhecia pouquíssimas pessoas, desesperada, sem saber como alguém que tinha vivido coisas tão profundas com Deus podia estar naquele estado. Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Pode passar para a próxima foto. Pode passar mais rapidinho, para a gente caminhar em direção ao apelo e aquilo que Deus pretende fazer no meio de nós. Pode ir passando. O bebê foi tirado do meu abdômen ileso, mas eu já estava em coma e eu não o conheci. Através da pastora Fernanda Brum, Deus me trouxe para a IBC Barra, e eu sou fruto de oração dessa igreja. Ninguém podia acreditar que no dia do meu chá de bebê, eu estava internada com um laudo médico de septicemia gravíssima, com falência múltipla de órgãos. Uma corrente de oração começou e algo sobrenatural aconteceu, porque as pessoas se sentiam impelidas a orar por mim sem saber por quê. Deus tinha lido a minha carta, mas ninguém sabia. Ele estava realizando algo extraordinário, mas isso era inimaginável, porque o que os olhos tinham para ver. Isso. Pode passar. Vocês conhecem essas pessoas? A Isla já foi, né? Nesse dia, estava Fernanda, Isla e Jânio. E a Fernanda, eu vou contar aqui o que ela me contou, tá? Só que hoje ela está aqui. Então, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Ela me disse que ligou para ele e disse: vem para o Rio de Janeiro orar pela Bianca, porque o bebê dela já está grande em casa. Eu não acredito que ela vai morrer e não vai conhecer o filho. Eu já estava com uma bactéria super resistente, que não tem cura. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais funcionam. Eu já estava com falência múltipla de órgãos há 2 meses e cheguei a 4 meses e meio com falência de todos os sistemas orgânicos. Isso é inacreditável. Isso é impossível. Isso é inimaginável. E o Jânio tinha acabado de chegar de viagem E quis pegar o carro e vir de madrugada, eu que não deixei. e ele falou: tô indo agora. É. Não, vou te mandar a passagem. Foi assim. Viu como eu sei? Papo esse. E ele chegou para Deus: volta, sobe. Please, stop. Aí, tô treinando. Aí ele disse assim: Deus, o que eu vou fazer lá que já não fizeram? Diversos pastores já foram lá.
Todos já oraram. O que eu vou fazer lá? Ela ligou para a Êxila, pediu para ela ir junto, porque a mãe da Êxila tinha tido uma enfermidade gravíssima, septicemia, e Deus a curou, e ela disse: eu vou reunir pessoas que têm autoridade no mundo espiritual para guerrear essa guerra. Chegaram lá, ela disse que ficou na recepção do hospital tomando fôlego, porque todas as vezes que ela subia eu estava pior, mais apodrecida, cheirando pior, desfigurada, e ela tinha que se preparar emocionalmente para subir. Nesse dia, minha mãe tomou ela pelos braços e disse: salva minha filha. Falou isso para o Jânio. Desesperada. Já tinha sido gasto 3 milhões de reais. O plano de saúde já tinha liberado absolutamente tudo o que tem disponível na medicina mais moderna. A minha mãe deu tudo que tinha com médicos particulares. Acabou. Eles só estavam esperando o óbito. E quando Jânio perguntou para Deus: o que eu faço que já não fizeram? Deus disse: simplesmente se apresenta como embaixador do meu reino. Porque hoje você vai fazer parte de um episódio que vai mudar essa nação. Que loucura! Foi uma loucura. Quando eles chegaram no CTI, aquele cheiro de podridão, eu estava num box, isolada, com uma cortina. A Êxila disse que não conseguia olhar para mim, que era muito constrangedor. Jânio disse que já tinha visitado muitos enfermos, mas nunca tinha visto uma imagem tão forte. Mas a glória de Deus estava comigo lá. A glória de Deus estava comigo lá. Eu só encontrei essa carta que eu escrevi para Deus há pouco tempo. E a cada dia mais eu tenho compreendido a grandiosidade do que Ele fez. Ele estava no controle de tudo. No meio do caos. A Êxila começou a chegar perto do meu ouvido. E certamente guiada pelo Espírito Santo, ela disse: Talita cumi, Talita cumi. Levanta-te, menina, dos olhos de Deus. A glória de Deus começou a encher aquele lugar. Já não era mais um CTI, aquilo estava virando uma igreja. Jânio encheu o peito de ar e disse: Satanás, você me conhece. Estou imitando bem? Isso aí, mesmo assim. Meu nome é Jânio César. É, isso aí, batendo o pé. E eu venho aqui como embaixador do reino de Deus. E eu dou uma ordem aos órgãos vitais: voltem a funcionar em nome de Jesus. Fica no tapete, irmã, que senão vai furar aí. Segundo eles, as máquinas começaram a apitar. Meu corpo começou a se debater como se eu estivesse passando mal. Algo sobrenatural estava acontecendo. Sobrenatural. Coração, volte a funcionar. Pulmão, volte a funcionar. Rins, volte a funcionar. Agora! Talvez você não faça ideia da dimensão do que estava acontecendo. Se você tem dificuldade em ver imagens fortes e você é sensível, não veja a próxima foto. Você vai ver o que estava por debaixo desse lençol. Pode passar, né, gente? Tá bom. Era só isso que estava por debaixo desse lençol. Pode passar. A glória de Jesus não é da enfermidade. Pode passar. Deus permitiu que tudo isso fosse registrado. Para que você faça ideia do que Ele é capaz de fazer por amor a você. Não tenha medo do que está acontecendo com você agora. Ele é maior. Ele é maior. Pode ir passando as próximas fotos. Para a surpresa de todos.
Esse dia, meu Deus. Nos próximos dias eu tive 2 paradas cardíacas. E passei de 20 minutos sem oxigenação no cérebro e os médicos disseram, agora acabou. Chama a família para avaliar o nível de sequela cerebral. Milhares de pessoas já intercediam num relógio de 24 horas em todo o mundo. E quando eles chegaram para avaliar as sequelas, eu estava de olho aberto. Põe a foto anterior, por favor. Volta na foto anterior rapidinho. Porque esse é mais o contexto de quando eu acordei. Paralisada, apodrecida, aprisionada num corpo apodrecido, sem movimento, sem fala, traqueostomizada. Só que 100% lúcida. Deus, que agonia. Mais 2 meses lúcida. Sem falar, sem respirar, sem se mexer. Com falência de todos os órgãos. E a minha mente dizia, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Eu não tinha a menor ideia da dimensão do que Deus estava fazendo e daquilo que Ele pretendia fazer. Assim como você não faz ideia do que Ele quer te transformar. Mas Ele vai fazer grandes coisas através de você. Pode ir passando. Pode ir passando. Atrofia severa de prega vocal e encurtamento de laringe. Sobe só mais um pouquinho para elas verem a cânula da traqueostomia sendo tirada da traqueia. Pode subir? Vai subindo. Miopatia multifatorial aguda, perda de todos os movimentos. O meu olhar era perdido e todos achavam que eu tinha lesão cerebral. Então eles falavam sem saber se eu estava ouvindo. Mas nos meus livros eu consegui registrar absolutamente todas as minhas memórias do que acontecia e ninguém sabia que eu estava percebendo. 3 anos e meio atrás essa foto. Bianca, volta aquela ali. Era a hora da fruta, aquela ali? Volta. Nosso contrabando de fruta foi aí? Foi. Foi nessa aí? Foi. Que eu perguntava a ela assim, Bianca, o que você mais quer? Porque a gente não conseguia falar com ela. Eu botava umas letras para ela formar frases. Aí eu consegui falar com ela. 1 piscada é sim, 2 é não. E ela chorava, ficava com raiva de mim. Que eu perguntava muito. Era muito difícil acompanhar o raciocínio das pessoas. Sim. E aí eu disse para ela, o que é que você mais quer agora? Ela disse, fruta. Fruta. E eu comecei a fazer contrabando de fruta para ela. É porque o tempo todo que eu fiquei lúcida, paralisada, eu tive que desenvolver alguma dinâmica na minha mente para não enlouquecer. Então eu ficava imaginando que eu estava bebendo suco. Só que eu não mexia nada, então eu ficava assim com a mão. E eu fechava o olho e pensava, agora é um suco de laranja. Aí eu ficava sentindo o gosto. Aí eu abri o olho. Você imagina meses paralisada, lúcida, acordada, num box, sozinha. Aí eu pensava, foi ser engasgada pelas agora, frutas. água de coco. E assim eram os meus dias. Até que um dia eu pensei, poxa, eu vou beber um refrigerante. Eu não lembrava que refrigerante existia. Aí eu, Guaraná. Aí eu ficava lá. Quem passava me via lá assim, não tinha ideia que eu estava viajando nos sucos. Quando trouxeram a plaquinha, a primeira coisa que eu pedi foi suco. E aí falaram para ela, ela chegou com um abacate. Uma coisa light. Não façam isso, hein, gente? Mas é a fruta que eu mais amo. Pode passar. Os médicos diziam, essa menina... Volta. Essa menina é um milagre. O que nós podíamos fazer por ela, a gente já fez. Agora ela vai para casa, ela está viva e ela vai viver o resto da vida assim. Nós não podemos garantir se ela vai falar de novo. Nós não podemos garantir se ela vai andar de novo. A minha voz era chamada voz de monstro. Uma voz fora de possibilidade terapêutica. E a primeira vez que tiraram a cânula da minha traqueia e pediram para tampar o buraco, fazer um som, a minha mãe estava chegando e eu pensei, vou fazer uma surpresa para ela. Coloquei o dedo e fiz assim. Oi, mãe. Minha filha, você está falando.
Eu não me lembrava se eu tinha feito 2, 3 faculdades de música. Eu não me lembrava se eu era especializada em jazz e música popular brasileira. Eu não me lembrava que eu tinha sido cantora de ópera. Eu não me lembrava de nada. Eu só estava muito grata com aquele... Isso era o máximo. Eu sabia que tinha um buraco enorme no meu abdômen, mas ninguém deixava eu ver. E eles disseram que eu ia para casa com ele. Colocaram uma bolsa de colostomia. E disseram, agora você vai colocar um catéter permanente. Porque milagre tem limite. Rins falidos há 4 meses e meio precisam ser transplantados. Não existe função renal depois de 4 meses e meio sem urinar. Só que no dia que tiraram a minha cânula e o meu pulmão voltou a funcionar, eu fiz uma oração bem baixinha e disse assim: Deus, o que sobrou de mim? Deus, o que sobrou de mim? Toda tortinha, assim, fraca. Eu nem me mexia. Um poder de Deus se apossou de mim e eu comecei a orar em línguas, 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 orar em línguas. E eu fechei os olhos e eu via oceanos, oceanos, continentes, países, estados, cidades, tribos. E eu orava em línguas, 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 orava em línguas. E uma voz como um trovão disse: eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra, para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. No dia seguinte, o médico chegou querendo me dar alta, com um catéter para fazer hemodiálise em casa. Mas Deus já tinha dito: eu te restaurarei por completo. Naquela semana, as enfermeiras vieram trocar as minhas fraldas. Sabe o que elas encontraram? 4 litros de urina. Em medida recalcada, sacudida e transbordante. E ele disse: tem alguma coisa errada nisso? Não é possível. Isso é um alarme falso, não cancela a hemodiálise. Isso não existe. Ele era cético, ele era ateu. E ele vai participar do documentário que eu estou lançando ano que vem. E vocês vão ver como ele está hoje. Pode passar. Dia 18 de fevereiro de 2011, o meu bebê nasceu para mim. Porque foi o dia que eu conheci ele. Me colocaram num carro e eu saí achando tudo absolutamente surreal. Da Clínica São Vicente, na Gávea, sem falar, de cadeira de roda, com medo de engolir e engasgar com a saliva. Eu não sabia mais engolir. Medo de passar mal, não ter uma enfermeira. Não tinha mais nenhum tubo, não tinha máquina. E eu chego na porta do apartamento e começo a ouvir um choro, 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 choro. Aquele choro que eu queria ter ouvido há tanto tempo atrás. E então eu entro me arrastando pelo apartamento. Quando eu abro o olho, um bebê enorme no carrinho. Eu estava sem poder tocar em ninguém, ninguém podia tocar em mim. Restrição de toque por causa da colonização das bactérias. O médico achava que se eu tocasse alguém, essa pessoa podia morrer. Por tempo indeterminado, ninguém podia encostar em mim. E eu mal falava, então eu fiquei olhando para ele assim. E eu não sentia nada por ele. E eu pensava: o que eu tenho que sentir agora? Mas ele era a minha cara. Falaram que tinha saído de mim, eu acreditei. Todo mundo chorando muito. Minha mãe disse: filha, ele foi guardado para você. E eu fiquei olhando assim. Ele riu para mim. E o Espírito Santo disse: viu? Muito mais do que você perdeu é o que eu tenho preparado para você. Você perdeu o chão? Abra suas asas. Eu não te fiz para caminhar. Eu te fiz para voar.
Existe um vento que vai soprar e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar em cada uma das tuas fraquezas. Você não fala, minha graça te basta. Você não anda, minha graça te basta. Você nunca mais vai cantar? Pode ser, minha graça te basta. Você não pode tocar nesse bebê, ele nem sabe quem você é. Minha graça te basta. Você fez tantos planos, não foi? Durante a gestação, ninguém podia encostar nele, você nem ia ter babá. Minha graça te basta. Pode passar. O livro Milagres Invisíveis é um manual de cura emocional e de avivamento espiritual. E lá você vai ver tudo o que aconteceu nos primeiros meses de reabilitação física e emocional. O que eu posso te dizer é que aquela fístula que durante 2 anos eu cuidei, pregando por todo o Brasil com ela aberta, vazando, sem dar a menor importância, porque eu estava andando, eu estava falando, eu estava respirando. Eu falava, eu prego com buraco, eu prego sem buraco. Eu não preciso cantar, eu preciso contar. A gente subia a escada correndo ali no Rio Designer para jantar, perdi o horário, tinha que pregar e ela vazava. A gente esquecia que ela tinha isso. Aí a roupa ficava toda molhada. Suco gástrico, derretia minha pele, doía. Mas você acha realmente que eu estava preocupada com isso? Não era para eu estar viva. Entendeu? Dois anos depois, a fístula fechou completamente pelo poder da oração. Completamente. Deus começou a me entregar o ministério da palavra. E a Fernanda disse assim: você sabe que você vai pregar a palavra, né? Isso eu estava ministrando, já tinha 1 ano e meio, já tinha ministrado em mais de 200 igrejas. Ela falou, Deus vai começar a te dar palavra. Você lembra disso? Claro. Deus vai começar a te dar palavra. E Deus tinha falado isso comigo, mas eu estava insegura para variar. Você tem mais que o seu testemunho. Você tem que pregar a palavra. Você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que pregar. Uhum. E Deus já estava me entregando a palavra. Porque eu li a Bíblia de 8 a 10 horas por dia. Eu nunca mais assisti televisão. Eu tive o meu processo de suportar o que eu passei. A dor me purificou e eu decidi continuar pura. E isso potencializou a minha vida espiritual de uma maneira indescritível. Indescritível. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Deus me fez avivalista. E a Fernanda disse, você sabe que você vai abrir sua boca e os mortos vão ressuscitar. E eu via que Deus estava enchendo a boca dela. E hoje eu digo que o poder da palavra profética não está na boca de quem diz, está no ouvido de quem ouve. Oh, yeah. Porque eu tomei para mim. Eu quero. Tem mais. Aí ela falou assim, você vai ser a Joyce Meyer do Brasil? Eu falei, tá bom, eu quero. Você ainda vai cantar de novo, essa parte eu duvidei. Eu falei, duvido. Ela falou, eu não sei que voz que você vai ter. Mas eu sei que você vai abrir a boca e as pessoas vão ser curadas. Eu falei, tá bom, eu tô duvidando, mas eu quero. Pode ir passando as fotos. Pode ir passando. Nesses 3 anos de ministério, eu já vi paralíticos se levantando da cadeira. Eu já vi cegos voltando a enxergar. Eu já vi surdos ouvirem. Eu já vi muita coisa. E todas as vezes que eu vejo isso, eu penso, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje, eu amo esse ser humano aqui, como se eu tivesse visto ele saindo da minha barriga. Não vi, infelizmente. Um monte de gente viu ele primeiro que eu. Eu. Sem graça. Mas hoje a gente é colado. E é só o Espírito Santo que faz isso. Porque Ele construiu o nosso relacionamento. E Ele nem sabe de tudo que aconteceu ainda. Pode passar. Pode passar. Finalmente Deus conseguiu me convencer do quanto Ele me ama.
E somente assim eu pude ser cheia da inteira plenitude de Deus. Através da revelação do amor, que excede a razão, que ultrapassa o entendimento, que ultrapassa as tuas recordações, a tua memória, os teus traumas, o teu passado, o teu histórico. Ultrapassa. A qualquer momento da tua vida, tudo pode começar de novo. De novo. Eu já tinha 30 anos, eu achava que eu estava velha. Meu Deus, eu conheci Jesus com 16 anos. Já era para eu ser pastora de uma grande igreja. E eu estou aqui lutando com um pecadinho, bobinho. Olha o que Deus fez em 3 anos. Sabe qual é a palavra? Chave. Obediência. Obediência. Quebrantamento. Gratidão. Eu vou passar as fotos e vou parar de compartilhar. Vocês vão olhar o resto dessa história de milagre nos DVDs, nos livros. Mas essa história reserva muitas emoções para você e muita cura. Porque Deus também me deu uma família. Pode passar Aleluia. O vídeo do casamento que não vai dar tempo. Sobe mais. Sobe. Ih, essa aí não cortou. Sobe. Pode subir. Aí ela cantando, que ela disse que não sabia se ia cantar mais. Sobe. A pessoa cantando, gravou disco. Fez um clipe lindo. É nóis. Oh. Um milagre chamado família. Pastor Felipe Heidrich, um homem de Deus, que me ama como eu nunca me permiti ser amada. Porque agora eu estou pronta. Isso não é sorte. É Deus.